Se você é um fã de filme de terror, talvez já tenha ouvido falar de Sweet Home. Não? Tudo bem se não ouviu. Ele é um terror japonês que nunca teve um lançamento oficial fora do país. Seu sucesso ficou restrito basicamente ao Japão. Porém, conhecendo ou não o filme, ele é muito importante para nós fãs de Resident Evil e do gênero de horror nos videogames. Para você que está jogando algum jogo de Survivor Horror hoje em dia, agradeça a Sweet Home. Mas bem, vamos voltar ao começo e explicar como Sweet Home se tornou Resident Evil. Mas antes, que tal provar que você não é um zumbi e deixar aquele like no vídeo? Muito obrigado a você e vamos lá! Sempre foi comum que grandes filmes, às vezes nem tão grandes assim, se tornassem jogos de videogame. Afinal, seus produtores queriam vender mais com a imagem do filme, utilizando outras mídias para isso. Algo que continua até hoje. Grandes clássicos do cinema como Star Wars, Indiana Jones, Exterminador do Futuro ganharam adaptações em jogos. Em seu lançamento em 1989, Sweet Home já tinha planos de aparecer tanto nas telas de cinema como nos videogames, pelas mãos da nossa querida Capcom. A Capcom, cujo nome vem de Capsule Computer, foi fundada em 1979, com o objetivo de desenvolver máquinas de fliperama. Tendo lançado seu primeiro jogo apenas em 1983, o jogo de arcade Little League. Mas o nome da empresa só veio se tornar realmente conhecido em 1987, com o lançamento de Street Fighter. O jogo de luta permitiu que a Capcom ganhasse uma legião de fãs ao redor do mundo, o que permitiu a ele sair dos arcades para desenvolver jogos para os consoles da época. No caso, especificamente, o Nintendinho, o primeiro console da Nintendo. No NES, eles lançaram Mega Man, Bionic Commando, Strider, Final Fight, fizeram parcerias com a Marvel e a Disney, que na época eram duas empresas distintas, e se hoje é difícil imaginar uma empresa cheia de boas franquias como a Capcom adaptando filmes para jogos, na época era bem comum. Assim, os produtores de Sweet Home procuraram a Capcom para fazer o lançamento em conjunto do filme e jogo em 1989. A Capcom aceitou o desafio. O jogo traz em sua história basicamente o mesmo enredo do filme, onde 5 protagonistas chegam a uma mansão localizada em meio a uma floresta macabra. Porém, a mansão está repleta de monstros e agora eles deverão sobreviver àquela situação. Aonde a gente já viu essa história mesmo? Lembrei, Resident Evil ou talvez Alone in the Dark. Vamos ver se encontramos mais algumas semelhanças. Escolha de protagonista no início do jogo, habilidades únicas para cada um, itens para ser coletados no mapa, enigmas, animação de porta abrindo a cada nova localização. Apesar de tudo isso, Sweet Home não é necessariamente um jogo de horror. Não, esse tom de horror é apenas um elemento para criar uma atmosfera parecida com a do filme. Na verdade, ele é um RPG. Seus encontros com as criaturas são decididos em batalhas em turnos. O legal do jogo é que você pode terminar ele com todos os personagens vivos ou somente um, dependendo de como você jogar. Podemos ver um aspecto parecido a isso no primeiro Resident Evil. Mesmo não sendo um jogo de horror, ele criou muito dos alicerces que foram usados e reutilizados por anos no gênero. O game não fez um grande sucesso, sendo os japoneses seu maior público. Assim, o game ficou na geladeira por alguns anos, até a Capcom decidir que era hora de fazer uma continuação, e para isso escolheram como diretor um tal de Shinji Mikami. Mikami entrou para a Capcom em 1990. Um ano após o lançamento de Sweet Home. Seu primeiro trabalho na empresa foi um quiz game para Game Boy. Depois disso, ele foi escolhido para trabalhar em adaptações de histórias da Disney para os games. Sim, foi Mikami o responsável por desenvolver jogos como Aladdin, de 1993, Goof Troopers, de 1994, os dois para Super Nintendo. Após esses jogos, ele começou a desenvolver o novo Sweet Home. Pelo menos era essa a ideia inicial. No meio do processo, alguns conceitos foram mudando. Na realidade é que Mikami tinha o desejo de focar mais na parte de horror do game e retirar todo o conceito de RPG.
Mesmo assim, muitas coisas foram mantidas, como o fato do jogo se passar em uma mansão cheia de monstros, ter mais de um personagem jogável, o gerenciamento de itens e até mesmo a animação da porta abrindo. Mas o jogo ganhou um novo nome, ele foi chamado de Biohazard. Hoje em dia, com as mudanças de Resident Evil 7 nas mecânicas da franquia, trazendo uma visão em primeira pessoa, pode ser estranho de pensar, ou mesmo irônico, mas a ideia inicial que Shinji Mikami tinha para Resident Evil era justamente ser um jogo em primeira pessoa. Mikami acreditava que a câmera em primeira pessoa seria a maneira mais assustadora de jogar, e inclusive essa jogabilidade chegou a ser desenvolvida, houve builds iniciais do jogo dessa forma. Porém, os desenvolvedores estavam tendo problemas em adaptar certos aspectos do jogo usando essa mecânica. Nunca ficou bem claro qual foi o problema real que eles tiveram, mas se lembrarmos bem, na época o console da Sony não possuía o analógico e mesmo o Nintendo 64 só tinha um desses direcionais. O DualShock do PlayStation só chegaria ao mercado um ano após o lançamento do primeiro Resident Evil, e talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual eles abandonaram a ideia da visão em primeira pessoa. Talvez. A questão é que Mikami era fascinado por filmes B de terror e queria trazer uma sensação parecida de susto, ou seja, usando a câmera posicionada em lugares específicos para criar certas cenas. E foi jogando Alone in the Dark que Mikami descobriu qual seria o tipo de visão que o jogo final teria. Outra ideia descartada foi a inclusão de um modo cooperativo com 2 jogadores, onde cada um jogaria com um dos personagens, Chris e Jill. Esse modo inclusive chegou a ser trabalhado e até foi incluído em trailers beta, mas foi descartado por razões desconhecidas. Acredita-se que provavelmente por problemas com a câmera fixa utilizada na época. O modo cooperativo viria a aparecer apenas em Resident Evil 5. Além do Japão, um outro mercado importante de games era obviamente os Estados Unidos. E a Capcom queria fazer o lançamento simultâneo, mas havia um problema nisso. Já havia um registro do nome Biohazard para uma banda de hard rock. Além disso, existia um jogo de Mega Drive chamado Biohazard Battle. Sendo assim, eles decidiram por alterar o nome do jogo no ocidente, e para escolher o novo nome eles realizaram um concurso. O concurso foi realizado por membros internos da própria empresa, onde cada um podia propor um nome e o mais votado seria o escolhido. No fim, como já sabemos hoje, o título mais votado foi Resident Evil. Esse nome, que no fim ficou muito mais popular no mundo que o original japonês. Resident Evil foi lançado no Japão em 22 de março de 1996, ganhando público e críticos. Recebeu vários prêmios de jogo do ano e ainda criou um novo gênero, o Survivor Horror. A primeira versão de Resident Evil vendeu mais de 5 milhões de cópias. Incrivelmente, uma das maiores críticas ao game não foi ele em si, mas sim sua abertura em live action. Lembra que falei que Mikami adorava filmes B de terror? Bem, ele gostava tanto que quis fazer a abertura do game como se fosse um. Se nunca viu essa abertura, agora é sua chance. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Os atores que representavam os membros do STARS tinham pouca ou nenhuma experiência em atuação e alguns deles eram apenas adolescentes.
No fim, a crítica considerou algo mais para dar risos em vez de causar horror. No início do filme, Jill fazia seu rosto parecer que estava com medo, mas não estava. A atriz Jill era apenas uma estudante do ensino médio na época, e ela teve que correr lá fora no meio da noite e foi picada por mosquitos. Então ela fez aquela cara: eu quero ir para casa. Ela era apenas uma criança imatura. Esse tiro barato foi totalmente meu erro. Eu não tinha tempo e dinheiro suficientes. Também deveria ter escolhido os atores por suas performances, mas agora é tarde demais, disse Shinji Mikami em uma entrevista. No! Don't go! Seja como for, essa abertura ficou marcada para todos nós que jogamos o jogo na época, de uma maneira ou de outra. Quando o primeiro Resident Evil ganhou um remake em 2002, Mikami refez essa abertura em CG, e não podemos negar que melhorou muito. Também foi nesse ano que Resident Evil chegou aos cinemas com seu primeiro filme. Com o sucesso do jogo, não demorou muito para ser anunciado uma continuação. Resident Evil 2 saiu em 1998, trazendo um novo cenário para a história, novos personagens e inimigos, e também muitos problemas no seu desenvolvimento. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas a questão é que Resident Evil se tornou uma franquia e hoje é uma das maiores franquias de todo o mundo dos games, e a principal da Capcom, beirando a marca de 50 milhões de unidades vendidas, distribuídas pelos seus mais de 20 títulos já lançados. Ao longo do tempo, a franquia foi mudando e se reinventando como fruto de suas próprias épocas, deixando a câmera fixa para uma em terceira pessoa, trocando o terror por ação e retornando ao horror com uma nova perspectiva em primeira pessoa. Cada jogo de cada época conquistou seus novos fãs e também desagradou alguns antigos, mas é inegável o seu sucesso, não apenas como uma franquia, mas para a criação de um gênero. Resident Evil não foi o primeiro jogo de survival horror. Muita coisa que ele fazia já tínhamos visto 4 anos antes com Alone in the Dark. E muitos dos conceitos usados nele e em Alone in the Dark também surgiram em Sweet Home de 1989. Mas foi o Resident Evil a cunhar esse novo gênero para os jogos e também a popularizá-lo. Muitos outros jogos de horror que conhecemos hoje surgiram apenas por causa do sucesso de Resident Evil lá atrás. E por isso hoje temos jogos como Silent Hill, Clock Tower, Haunting Ground, Dead Space e muitos outros. O próprio Shinji Mikami, depois de sair da Capcom e fundar seu próprio estúdio, a Tango Gameworks, criou um novo game de horror chamado The Evil Within, que claramente traz todo o conceito que Resident Evil e Sweet Home trouxeram lá atrás, provando novamente a importância desses dois jogos para o gênero. É claro que o gênero de survival horror evoluiu muito com o tempo, através de vários jogos diferentes que apresentaram novos conceitos para o mesmo. O gênero nasce com Resident Evil, mas ganha várias camadas novas durante o passar dos anos. E para falar mais sobre essa evolução, teremos que fazer um vídeo só para isso. Agora me respondam quais jogos de horror vocês gostariam de ver ganhando um vídeo aqui no canal. Comentem e deixem um like no vídeo. Também quero fazer um convite a todos vocês de seguir nossa página no Instagram, @SideStory. Estamos produzindo conteúdos legais lá, então se puder, não deixe de nos seguir. Muito obrigado por assistir e até a próxima.